Pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Meu nome é Karina, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez. Eu amo estar aqui junto com vocês. Bom, o que me trouxe aqui hoje foi o seguinte: a gente está em quarentena, estamos de novo em fim de semana em Santiago, todo mundo enfurnadinho dentro de casa, e uma cliente me fez uma pergunta, porque ela está pensando em viajar em agosto de 2021. Ela falou: Karina, a Juliana, obrigada Juliana pela tua pergunta. Eu estou muito preocupada porque eu estou escutando falar que a violência no Chile aumentou muito. O que você me diz sobre isso? Então vai aí para você, Juliana, e para toda a galera que quer curtir e saber mais sobre o Chile, um pouquinho sobre o que está acontecendo. Eu acho que a gente precisa, em primeiro lugar, pensar que Santiago é uma metrópole, uma cidade que tem praticamente 7 milhões de habitantes, é uma cidade que pulsa em todos os bairros, em várias direções, e a gente tem muita coisa rolando em vários aspectos, né? Quando a Juliana me fez essa pergunta, porque como está a segurança, porque as coisas estão mudando e tal, muita gente associa com essa questão do conflito social, de outubro para cá, né? Não esse outubro, o outubro anterior, já um ano e pouquinho, a gente atravessou por situações muito complexas, né? E eu acho que essas situações acabaram mostrando um Santiago, um Chile que as pessoas, na verdade, tapavam, né? A gente sempre fala muito nos nossos tours, a gente conversa muito com a galera sobre essa questão da realidade, né? Como em qualquer lugar do mundo, gente, a gente pode ir para capitais importantíssimas na Europa ou na América, enfim, a gente sempre vai ter essa questão da diversidade social. E querendo ou não, a gente tem também, nos últimos anos, eu diria, uma conexão muito maior com todo mundo, né? Hoje todo mundo se conecta através de informação, de internet, isso e aquilo. E isso tem um lado que é muito positivo, que as pessoas estão com mais facilidades, estão mais antenadas e têm mais informação. Mas, por outro lado também, eu acho que o lado negativo é que também dá muita vazão para coisas que são mentiras, né? Assim, eu vivo em Santiago já há muitos anos, e nós estamos em Santiago, gente, pelo menos 10 anos. E eu vi toda essa transformação, eu diria, né? Desse Santiago com essa chegada de tanta gente de fora, essas coisas todas que a gente vai notando nesses últimos anos, que a gente vai percebendo uma mudança, por exemplo, nos restaurantes, na atenção ao cliente, uma mudança no comportamento das pessoas nos bairros, em determinados bairros e tudo isso. E é muito comum que também a gente pode dizer que se copie coisas ruins de outros lugares, né? Mas também eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que enfrentar e que as autoridades, obviamente, são as responsáveis, em primeiro lugar, para estar dando respostas positivas. Mas, dependendo do bairro que a gente for, na verdade, eu falo, a gente aqui no setor Oriente, quando a gente pensa em setor Oriente, são alguns bairros que eu diria mais nobres, né? Bairros que estão mais bem produzidos, mais bem preparados, que as municipalidades, de certa forma, a municipalidade é uma prefeitura, não tem que se preocupar, em primeiro lugar, se está faltando, sei lá, comida na escola, né? As preocupações são outras, o recurso desses bairros é muito grande, então você tem bairros que tem parques maravilhosos, você tem bairros que tem uma estrutura extraordinária para tudo. Por exemplo, uma coisa que é muito simples, dá para você identificar essa diferença, essa questão dos carros automáticos. O Chile está, assim, numa expansão tremenda nessa questão dos carros automáticos já alugados, né? Tipo, como essa coisa das bicicletas e tal, mas você só vê isso no setor Oriente. Então, é muito interessante que as pessoas possam entender que quando você pensa que Santiago está mais violento, que a cidade está mudando, na verdade, a percepção dos chilenos, obviamente, vai ser de transformação, porque o Chile era, comparado com a América do Sul inteira, muito mais tranquilo. Na verdade, eu continuo achando que o Chile continua sendo muito mais tranquilo. O que acontece é que hoje a gente vê coisas mais escancaradas que a gente não via antes, né?
mas eu acho que vocês podem vir tranquilamente para o Chile. Eu sempre acredito que é muito importante a questão do autocuidado, né? Seja em qualquer lugar, por mais bonito que o lugar seja, porque existem pessoas que têm má fé, existem pessoas que estão preocupadas em tirar proveito do que o outro ou do que o outro tem e tal. Então nisso a gente precisa mesmo tomar cuidado, tá? Mas não é que as protestas estão no nível que estava em outubro, que o pessoal está queimando tudo e tal. Ainda existem protestas, eu acho que essas protestas não vão parar por enquanto, porque a gente observa que a gente está num momento aí de mudança, né? Um momento de transformação. E de certa forma a sociedade está buscando muitas melhoras, está buscando muitos processos, né? Obviamente que sempre tem aquele oportunista que aparece no final da protesta para deixar as coisas, na verdade, numa situação muito complicada. E eu diria oportunista em vários sentidos, né? A gente vê muito anarquismo, a gente vê a questão do tráfico também, que está aí inserido e tal. Mas, na verdade, no fundo, a gente pode realmente vir para o Chile e passear e se distrair e aproveitar, porque tem tanta coisa maravilhosa para ver nesse lugar e tem muita coisa legal e a sociedade é incrível, maravilhosa. Mas se eu tiver que dar uma dica para vocês, sempre vai ser, em primeiro lugar, autocuidado e, em segundo lugar, buscar um lugar estratégico para ficar. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Por exemplo, se vocês pensarem, vamos falar de Santiago, região metropolitana, que é onde todo mundo tem que passar, mesmo que vai para o norte, mesmo que vai para o sul, ou que vai estar aqui na região do Vale Central. Quando você pensa em Santiago, tem uma linha, eu diria, uma coluna vertebral, que é o metrô, né? A linha vermelha do metrô. O metrô tem várias linhas, é um metrô muito bom, um metrô bastante antigo da década de 70, mas funciona maravilhosamente bem. E essa linha vermelha do metrô, a maioria dos pontos turísticos, a maioria das coisas importantes, elas estão justamente nessa linha, né? Então, como referência, vamos falar da linha vermelha do metrô. No ponto... Eu diria, um ponto principal dessa linha é um metrô que se chama Tobalaba, que está na divisa de comunas como Providência, Las Condes e Vitacura. Esse setor é muito próximo a Santiago Centro, então tudo que é importante está justamente nesse miolinho aí, né? Dessa linha vermelha que eu falo para vocês. O que é legal vocês observarem? Claro, é mais barato ficar em Santiago Centro, mas a questão de Santiago Centro é assim, na verdade, dependendo do que você quiser fazer... se você quer estar num lugar que tem bons restaurantes, que tem mais vida noturna, tal, isso é Providência. Então, você pode ficar em Santiago Centro, mas você vai ter que se deslocar para esse setor em Providência, ou vai ter que se deslocar para outro setor. Então, é muito importante vocês pensarem o que vocês procuram na viagem de vocês. Né? Que praticidade, que lugares que vocês estão buscando, se vocês querem um lugar mais tranquilo, Las Condes ou Vitacura, e setores em Providência que eu acho que são fantásticos, assim, mais perto de Las Condes, eu diria, esse entorno do metrô Tobalaba, que eu falei pra vocês. Isso é perto do Shopping Costaneira Center. Então, se vocês puderem, na minha opinião, o melhor lugar para ficar justamente 3, 4 quilômetros ao redor do Costaneira Center, ao redor do metrô Tobalaba, todo esse setor em Providência, porque é um lugar que, assim, gente, tem muita coisa para fazer, tem muito restaurante de noite, tem muitos atrativos de dia, e tem essa questão do metrô, se vocês quiserem pegar um metrô para poder fazer alguma coisa, quem não gosta de usar metrô tem Uber. A gente sempre fala a questão do respeito dos táxis, tem que tomar um pouco de cuidado, porque tem muitas histórias, né? Isso várias pessoas já falaram, muita gente sabe, mas eu confesso que também tem, obviamente, muitos taxistas que são honestos, e eu já vi exemplos, assim, incríveis, espetaculares. Um senhor um dia me levou e aconteceu uma situação que eu precisei comprar uma máscara, porque eu tinha que ir num lugar, e o senhor me esperou para mim comprar a máscara, sair da farmácia, voltar e me levar num lugar. Então tem gente assim maravilhosa e espetacular. Mas é importante vocês observarem comportamentos das pessoas, né? Se vocês sentem que tem alguma coisa estranha, que se insistem demais, puxa, aí sai fora, porque não vale a pena. Então, vocês precisam ver detalhes, né? O que é importante para vocês com respeito ao que vocês querem fazer, como vocês querem se deslocar, se vocês querem andar mais de ônibus, perdão, de metrô, se vocês querem pegar mais tour, se vocês querem ir de Uber, se vocês querem só contratar tour, ou se vocês não querem contratar tour. Então, tudo isso tem a ver. Então, essa questão de estar num lugar estratégico, que tem tudo ao redor, num lugar seguro, é muito importante para vocês poderem aproveitar 100%.
E, voltando à questão da segurança, gente, Santiago é como qualquer outra cidade grande. Se você marcar bobeira, pode acontecer alguma situação e efetivamente a gente precisa se cuidar, a gente precisa ter essa atenção. O que acontece é que quando a gente viaja, a gente meio que se desliga, né? E como aqui é tudo tão bonito, tão bem estruturado, no geral, a maioria das pessoas está em Providência, está em Las Condes, está em Vitacura, tudo é maravilhoso, né, gente? Então as pessoas se descuidam, você tem essa sensação de segurança e você, de repente, se descuida da tua carteira, do teu celular e tal. Então, essa é a dica. Primeiro, autocuidado. Segundo, vocês estarem num ponto estratégico. E tem muita coisa legal para fazer. Tem muita coisa em Santiago Centro, por exemplo. Então, vocês podem ir até Santiago Centro, fazer um tour legal, ou fazer uma visita no museu, ou ir para um restaurante típico importante, interessante, conhecer coisas características do lugar. Por exemplo, tem um restaurante que é uma picada, que a gente chama, que é um boteco maravilhoso, espetacular, Dom Gaviota. E quase ninguém conhece Dom Gaviota, tá lá pertinho do cemitério, é um lugar maravilhoso, tem um peixe incrível, tudo, coisas de frutos do mar maravilhosas, um preço sensacional. Então são coisas que você pode estar vendo de dia, né? Não é um lugar para você ir de noite. E aí você vai conseguindo aproveitar, curtir, desfrutar e que a sua viagem seja maravilhosa. Então, a gente se vê por aqui. Mandem perguntas pra gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, Juliana, um beijão. Tua pergunta foi ótima, eu adorei, para poder colocar o pessoal na nossa realidade, né? Que é igual qualquer outra cidade grande, que a gente precisa se cuidar e que é uma cidade que vocês podem vir quando puder vir, né, gente? Porque agora, na verdade, não tá dando para vir, porque com essa coisa de fronteira parcialmente aberta, essa coisa do Covid, então, quando passar tudo isso, a gente vai se ver e vocês vão ver que é maravilhoso todo esse Chile incrível. Valeu? Brigadão. A gente se vê por aqui. Ah, e pessoal, quem não segue o canal, segue a gente aí. Eu tô só com 160 inscritos, eu quero chegar a mais pessoas. A gente se vê por aqui. Beijão.